Podemos? Boa, gente, bom dia para quem foi chegando e ainda não falei bom dia. Eu sou o Gui, sou CEO aqui da Chiefs. O Jean estava brincando comigo, eu virei COO essa semana. Então, ainda não me acostumei a me apresentar assim. Eu vou rapidamente acho que fazer uma abertura aqui para dar contexto para vocês do que, por que que a gente está fazendo essas conversas e o que que a gente está vendo de contexto de mundo, assim, acho que alguns de vocês até já me ouviram falar um pouco disso. O que que a gente está enxergando? Faz alguns anos que está sendo debatido se os negócios eles estão conseguindo prosperar ou somente sobreviver nesse tanto de mudança que o mundo está pedindo para a gente, não só da perspectiva de fazer mudanças rápidas, mas a gente entrou numa frequência muito alta de mudança em um curto espaço de tempo, né? E aí, quando a gente vai colocar uma lupa nesse problema avançando aqui, a gente viveu esses elementos nos últimos anos, né? A gente viveu pandemia, a gente viveu recessão econômica, a gente vem vivendo novos ciclos, tecnológicos. E aí, se puder avançar aqui, Nath, 2 slides, por favor. O fato é que quando a gente entra nesses ciclos de muita mudança e a gente vai a fundo para entender o que está acontecendo nas organizações, a gente tem um contexto onde a alta liderança está precisando tomar um monte de decisão para se adaptar a esse tipo de contexto. E aí, avançando mais um slide, Nath. E a gente está vendo uma grande quebra de execução, ou seja, as intenções, aquelas decisões que a gente está tomando, elas não estão se concretizando ou virando verdade, né? Então, quero fazer um M&A, ou quero captar dinheiro, ou quero lançar um novo produto para entrar num novo mercado, ou quero ser uma organização mais rentável. Todas essas são decisões que estão sendo tomadas que a execução está sendo quebrada. E quando a gente vai a fundo nesse problema para entender por quê, basicamente a gente entende que tem duas variáveis que quebram, que é tá todo mundo vivendo desafios orçamentários. É, e junto com isso, muitas vezes existe uma incoerência entre as decisões que são tomadas e o que, que tem de habilidade dentro do negócio para fazer aquele movimento. Então, exemplo, vou pegar o que está no hype aqui. Quero criar uma estratégia de inteligência artificial. Aí você olha para dentro da empresa, poxa, não tem ninguém com profundidade daquele tema, eventualmente as pessoas também não estão estudando, e é um movimento que o negócio quer fazer, então a chance dele dar errado é alta, né? Então, é disso aqui que a gente está falando. E aí, basicamente, é para resolver esse problema, começar a resolvê-lo, que a gente criou a Chiefs, né? Basicamente, a gente tem uma rede de executivos que a gente conecta de forma rápida e assertiva para dar acesso à habilidade, principalmente para desafios estratégicos e táticos, de empresas. Para quem quiser aprofundar e entender aí tudo que a gente está estudando sobre esse tema, pode seguir a gente aqui nas redes sociais, que a gente fala bastante sobre isso. Mas, ponto importante, a gente também lançou um e-book onde a gente está debatendo com um pouco mais de profundidade qual que é o papel do RH nesse contexto inteiro para ajudar os negócios a fazer esses movimentos. Isso tem a ver com o papo que a gente vai ter aqui hoje, porque todos os dias da minha vida eu estou ouvindo CEOs, e nos últimos meses a coisa que eu mais ouvi de reclamação foi: não consigo criar uma cultura de alta performance. Acho que tem um problema de cultura para performance. Acho que os resultados não estão bons e tem um problema de cultura. O problema é o mesmo, mas a manifestação dele chegou de diferentes formas aqui para mim. Eu falei, legal, vamos debater um pouco mais sobre isso? E aí a gente convidou o Gian, que já vai se apresentar, mas acho que o Gian traz uma bagagem super legal de viver diferentes contextos, com diferentes maturidades, com diferentes culturas, e a gente vai poder explorar um pouquinho mais desse tema. Então, Gian, obrigado por ter topado o papo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco da tua trajetória aqui. Peraí que eu estava concentrado, estava baixando o e-book aqui, então já peguei o meu aqui. E a gente contratou recentemente, né, a Chiefs, putz, está sendo super bacana. Mas, Gui, acho que do meu lado, assim, quando você falou para a gente ter essa conversa, né, concordo em gênero, número e grau com os pontos que você trouxe aí no começo. Eu fui anotando algumas coisinhas aqui. Acho que a primeira reflexão é que realmente essa questão da alta performance que a gente estava falando não tem uma fórmula única, exclusiva e mágica, né? Teve uma pessoa que eu conversei uma vez que ela falou assim: imagina que eu pego, todo mundo que tá aqui com a gente trabalha na empresa XPTO, vai. Putz, imagina que eu pego um diretor da NASA, diretor ou uma diretora, com certeza é uma pessoa inteligente.
Se eu colocar essa pessoa na nossa empresa, vai dar certo? Não sei, né? Assim, inteligência ela tem, mas talvez não, porque tem outros elementos e um caldo aí que é mais complexo. Então, para mim, não tem uma fórmula mágica que vai funcionar e que vai traduzir alta performance. Mas o que eu tenho visto é que assim, tem três coisas que costumam ajudar muito todas as pessoas e que eu tô na Vivara, né? Acabei nem me apresentando, turma, mas eu tô na Vivara, tô responsável pela área de gente e o comercial da Vivara aqui. Então, aqui a gente faz essa dobradinha porque a gente entende que gente é o que movimenta tudo, então comercial precisa ter gente boa e a gente faz essa dobradinha aqui. Mas o que a gente está tentando fazer muito é entender que tem esse trinômio de habilidade cognitiva, e lembrem que cognição não é QI exclusivamente, né? QI é um elemento, você tem habilidade espacial, você tem habilidade matemática, você tem habilidade de comunicação, enfim, cada teoria abre num leque de ramificações diferentes, mas no final do dia, assim, a pessoa tem que saber aprender, tem que ser capaz de lidar com problemas complexos. Tem um segundo elemento, que é cultura, e que aí dá para você medir de várias formas. Por exemplo, aqui a gente mede 62, para a gente definir a cultura e para usar no recrutamento, a gente mediu 62 competências diferentes, viu qual que era a mediana da Vivara, viu as melhores pessoas onde é que estavam, viu as pessoas que não estavam performando, que elementos que elas tinham nessas 62 competências, e aí você fala assim, opa, estou entrevistando alguém que tem o mesmo set dessa pessoa aqui de cima, mais chance dessa pessoa dar certo. Estou entrevistando uma pessoa que está com o set de skills da turma que não está performando, opa, talvez eu tenha um ponto de atenção aqui para resolver, para atuar, né? E o terceiro, que eu não encontrei muito em livros, textos, mas assim, eu, Jean, super acho relevante, não sei se alguém já leu aqui, aquele livro de uma mulher chamada Angela Duckworth, chamado Garra, né, o Grit. Então, assim, esse eu não vi muita teoria por trás, mas pelo menos aqui na Vivara, se você, eu brinco que é que nem uma luta de boxe, assim, você vai se machucar. Você tem que entrar e tem que estar aberto para ter conversas difíceis, para ter situações duras, para enfrentar problemas pesados no dia a dia. Acho que isso é verdade para a maioria das pessoas que está aqui. Então, a gente aqui tem usado esse trinômio de habilidade cognitiva, cultura, a gente mede desse jeito que eu falei, e garra, para a gente tentar encontrar pessoas que vão dar certo aqui dentro, né? Aumentar a chance de sucesso de achar pessoas boas. É, e aí, o Gui, acho que a grande armadilha é essa, assim, né? A gente acha as pessoas certas e tudo mais, mas a gente pode falhar na execução. A gente aqui colocou, se você pegar a cultura da Vivara, ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, feito é melhor que perfeito. Então, é uma frase meio comum para o brasileiro, né? Mas ela traduz muito do que a gente faz no dia a dia. Então, é óbvio que não se aplica a tudo. Se você for na loja da Vivara, as joias e tudo mais são, né? Assim, a gente tenta fazer ela da forma mais perfeita possível. Mas se aplica muito às ideias. Então, assim, se a gente quiser lançar um negócio, uma ideia nova, perfeita, putz, um novo formato de avaliação de pessoas, um novo formato de recrutamento, vai levar uns 7, 8 meses, assim, para a gente ir aperfeiçoando, tudo mais. A gente prefere lançar um negócio nota 6. Vamos fazer um modelo novo, vamos testar, vamos pilotar tal, e depois a gente vai pivotando ele para ir para 6,5, para 7, 7,5, 8, 8,2, 8,4, 8,6, aí vai subindo até chegar onde tem que chegar. E esse ponto da comunicação, Gui, que você falou só assim, os pontos principais aqui, né? A gente está com a ajuda da TIFS aqui, a gente contratou uma pessoa para ajudar a Vivara com inteligência artificial, por coincidência, o mesmo tema que você usou de exemplo aqui. E foi muito legal, porque quando a gente estava conversando, o briefing não foi assim, eu preciso de uma estratégia de inteligência artificial, eu preciso bolar o futuro dos próximos 20 anos. Não foi isso. A gente tentou aterrissar o máximo possível. Foi assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso gastar menos dinheiro. Como que eu uso inteligência artificial para fazer isso? Pô, Jean, mas que tacanho, que pequeno. Gente, acho melhor fazer a fala assim do que depois vir um deck de 150 slides que você não usa nada, ou que você usa muito pouco. Então, tá sendo super legal o trabalho com ela, porque ela tem um gabarito incrível, né? O Gui, a Lu ajudaram a gente a encontrá-la. E tá sendo muito bom o trabalho, porque tá muito prático. Ela fala assim: ó, se você botar uma câmera aqui, fizer a câmera 4K, ela tira a foto da imagem, tarará, você tem hoje uma pessoa que faz auditoria, não precisa mais. Isso aqui economiza R$ 200 mil, isso aqui economiza R$ 300 mil, isso aqui economiza R$ 50 mil. Se você usar isso no CRM, você se conecta melhor com o cliente, pedir pororó, você pode achar mais R$ 1 milhão de receita, R$ 2 milhões de receita, assim por diante. Então,
esse briefing de comunicação é muito importante, né? Porque tem uma frase em inglês que fala: nenhum plano sobrevive ao primeiro disparo, né? Então, assim, depois que a guerra começa, puta, as coisas mudam muito o que você planejou. Então, se você souber exatamente onde você quer chegar, e todo mundo souber onde a gente tem que chegar, fica mais fácil da gente se encontrar ali no ponto de encontro, né? Senão as pessoas vão se perdendo no meio do caminho. Aí, um está montando o PowerPoint da estratégia, outro está tentando reduzir custo, outro está tentando aumentar a qualidade, aí cada um vai para um caminho e a gente chega em resultados subótimos, Entendi. né? Ô, Jean, deixa eu pegar um gancho do negócio que você falou, que acho que é Poderia um te dar baita um retorno, dilema não. quando a gente debate cultura, que é, eu acho que para cada escolha de cultura, e aí cada negócio vai ter o seu, existe um preço por trás daquela escolha, né? Então, exemplo, você falou assim de, cara, a gente prefere colocar as coisas no ar, nota 6 e avançar, né? Tem um prêmio e um preço, você vai ganhar velocidade, etc., mas eventualmente dependendo do que for, tem desafios, imperfeições, né? A empresa que toma a decisão de inovar é, tem um potencial prêmio, que é eventualmente sair na frente do mercado, mas tem um preço de eventualmente perder dinheiro, fazer coisa que literalmente não vai dar certo. É, tomar uma decisão de criar uma cultura centrada em pessoas. Tem um preço, assim, você tem que ir, você tem que criar mecanismo de ouvir as pessoas, e aí você vai ter que ir lá reportar como é que você está endereçando as dores que elas trazem, e eventualmente você vai ter que falar sobre o que é prioritário e o que você não vai endereçar daquilo. Algumas escolhas de cultura trazem algumas responsabilidades para a liderança, assim. É, como é que você vê os preços dessa cultura de alta performance que você trouxe, né? De diferença de cultura, de habilidade cognitiva, de garra. Quais são os prêmios e os preços que você Ô, encontra, assim, de uma cara, cultura de alta performance? Porque eu vejo muito esse debate em alta liderança com CEOs, que é, existem intenções, mas às vezes a gente também não quer pagar os preços. E aí a cultura ela não fica forte porque em cima os preços ainda não estão comprados. Queria abrir essa pauta contigo. não, excelente pergunta. Tô longe de eu ter a resposta aqui, mas só a reflexão é um pouco do que eu vivi. É, cara, primeiro, o Mark Zuckerberg, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala, tem um podcast que ele fez, que ele fala assim: se a cultura não for polêmica, não é uma boa cultura, né? Então, assim, se não for polêmico, não é uma boa cultura. Sabe aquela cultura que você vê assim, tipo, e eu trabalhei em muitos lugares que tinha essa cultura também, então não estou falando mal, não. Assim, temos que ter espírito de dono, temos que agregar valor, botar o cliente no centro, temos que cuidar bem das pessoas. Assim, gente, ninguém vai discordar disso, né? Tá bom, beleza, realmente, o cliente tem que estar no centro, tem que trazer valor para o stakeholder, escreve lá de um jeito diferente, mas todo mundo vai concordar. Eu acho muito legal, por exemplo, e aí o caso do Facebook, talvez vocês conheçam, que é emblemático, um dos elementos da cultura era alguma coisa assim: aqui quebramos paredes, né? E aí o que que significava na prática? Era exatamente o que você está falando, Gui. Lá, cada dev podia colocar o deploy, podia já lançar sua feature nova, sem passar por 30 mil alçadas de aprovação. E por muitos anos o Facebook funciona desse jeito. Até que eu não sei quantos usuários, hoje deve ter talvez um pouquinho menos, assim, mas na época o Facebook tinha milhões de usuários. Algum dev lá, né, putz, genial, foi lá, fez um deploy e não lembro se caiu o Facebook, mas assim, parou um monte de coisa, deu um pepino gigantesco, essa que é a real, né? E eles voltaram atrás e revisaram esse item da cultura, mudaram lá. Eu também não lembro como que ficou a frase, mas não era mais aqui quebramos paredes, porque justamente quando você ganha escala, esse afã de velocidade todo é um pouquinho diferente, né? Então eu acho que a pergunta é super válida, porque a cultura ela tem que se adaptando, e se ela não for praticada, vira só frases bonitas na parede. Então eu acho que a cultura tem que ser polêmica. Essa frase do feito melhor que perfeito, eu adoro, porque eu acho ela super polêmica. Eu posso falar isso para vocês, um monte de gente vai falar, não concordo, né? O exemplo que eu dou para quem vai entrar na Vivara, eu falo assim, imagina na Apple. Eu acho que eu, Jean, que botei essa frase aqui na Vivara, deve ter uma foto com um X assim, né? Porque na Apple é o contrário. A Apple, cara, sei lá, perfeito a qualquer custo, porque, né, lembra que todos vocês devem ter lembrado daquele caso que você abre lá e entra o ar na caixa e a sensação quando você abre a caixa é perfeita, não sei o que e tal, da Apple. Então lá é perfeito a qualquer custo. Não sei qual que é o tá escrito lá na cultura deles, mas com certeza é diferente do que está escrito aqui. Então eu gosto de cultura que é polêmica. E aí, Gui, vai exatamente ao encontro do que você falou. O feito melhor que perfeito é polêmico.
vai ter gente aqui, isso é novo, tá? A gente está revisitando a cultura aqui na Vivara. Vai ter gente que vai olhar e vai falar, não é para mim. Eu não concordo. E tá tudo bem. Mas o importante é ser transparente, contar como é que as coisas vão operar aqui, deixar claro os critérios que você vai ser avaliado, e aí a pessoa decide se aqui faz sentido para ela ou não. As consequências disso são duras, né? Que é o segundo ponto aqui do teu comentário, Gui. Vai ter gente que vai sair, vai ter turnover, vai ter gente que não vai gostar. Enfim, um monte de coisa vai acontecer. A gente tem um outro ponto aqui da cultura que é temos conversas difíceis. Acho que talvez outros aqui também tenham esse elemento da cultura. Cara, eu na entrevista, eu brinco, a última entrevista de cargo de liderança é comigo. Eu chamo a minha última etapa de desencantamento. Eu falo tudo que dá errado, eu falo tudo que tem de ruim, eu dou exemplos de conversas difíceis para ver se a pessoa topa estar aqui. Porque é que nem um relacionamento, né? A parte boa é legal, é bacana, tem um monte de parte boa aqui. Mas é na parte difícil que você pega quem vai gostar e quem vai aguentar e quem vai segurar as pontas, né? Então, a conversa difícil é sentar, né, Gui, você sentar comigo, eu sentar com você e falar, cara, tá ruim o que você fez, não tá legal, não tá funcionando, não tá bom o bastante. Obviamente, se você pegar, assim, temos conversas difíceis, o texto embaixo falamos o que precisa ser dito de forma educada, da forma certa, tudo mais. Então, ninguém vai gritar com você, ninguém vai xingar, mas as pessoas vão falar a real, vão falar assim, tá ruim, né? Que é um jeito educado, mas duro e difícil de conduzir uma conversa. E aí eu acho que isso vai definindo a cultura, porque, de novo, pode ter gente que vai falar assim, Gia, eu não acho legal, eu gosto do ambiente que estimula mais pela positividade, que promove mais pelo engajamento. Cara, tá tudo bem, né? Assim, eu também acho que funciona. Mas aí vem o que eu falei lá no comecinho do cara da NASA, assim, o cara inteligente por si só não vai funcionar. Tem que ter um cara inteligente que gosta do ambiente mais engajador e positivo, e tem o cara mais inteligente que gosta dessas conversas difíceis que provocam, que estimulam, que te levam, te impulsionam para frente, né? Os dois chegam no mesmo lugar. Você tem que ver qual que funciona para você. É super legal esse elemento, já está me lembrando, a gente faz alguns projetos de cultura aqui. E uma das coisas que a gente toca com muita profundidade é aprofundar, vou pegar aqui um exemplo, orientação a pessoas. Em cada lugar, orientação a pessoa se manifesta de um jeito diferente. Então, vou pegar um exemplo que a gente viveu uma cultura super forte, tô vendo o Cairon aqui até, lá na Mobile. Cara, a Mobile tinha isso como elemento cultural muito forte. O que que não era, a gente chamava lá de gente esse valor. O que que não era esse valor, gente? Não era você vai trabalhar pouco aqui, não era vou te garantir uma cadeira para você crescer na sua carreira. O que era? Vou te dar muito espaço para desenvolvimento. Vou ter uma cultura de reconhecer pessoas que geram valor desproporcional. Então, ainda que esse ponto de foco nas pessoas, que eventualmente cada ser humano ainda dá margem de uma interpretação muito, muito grande, acho que ter esse carinho, você trouxe o ponto de polêmica, que é esse refinamento do que é e deixar muito explícito o que não é, né? Foco no cliente. O que é foco no cliente? É desenhar um produto ouvindo o cliente? É eventualmente, quando tiver um problema, a gente parar tudo e resolver? Como é que se manifesta isso, né? E voltando até na introdução que eu fiz, eventualmente essas escolhas têm preços até de orçamento. Então, assim, a Apple, para pagar o preço da cultura vou chamar aqui de perfeição, do produto, cara, muito dinheiro e orçamento é investido para sustentar aquela escolha cultural, né? E às vezes cria uma incoerência de, na empresa de tech, não, eu quero ser produto fazer fera igual a Apple. Aí você vai ver o orçamento do time de produto e tecnologia, ele não está coerente com a escolha cultural. Então, assim, acho que esses elementos é legal É, porque gera uma tensão enorme no debate de alta liderança que desdobra no financeiro, né, em tudo, né? perfeito. Tem também os livros que falam de atendimento. Aí o legal de estar com o chapéu do comercial também é porque isso que você falou se aplica ao cliente também. Então, assim, pô, qual que é a tua proposta de valor? Acho que talvez algumas pessoas aqui conheçam a Vivara, já tenham comprado alguma coisa na Vivara ou na Life. Putz, tem uma proposta de valor clara. Provavelmente quando você, espero eu, quando você entrou na loja, a loja estava bonita, bem organizada, espero que você tenha sido bem atendido, tudo mais. Isso tem uma consequência de treinamento, de recrutamento, de preparação das pessoas, de estoque das joias que tem que estar disponíveis em cada lugar, de garantia que se oferece sobre o seu produto.
Então, tá perfeito o teu ponto, que assim, o livro que eu ia comentar, depois eu pego o nome dele, mas ele chama de Moments of Truth, né, os momentos de verdade. Então, assim, eu falo que eu sou desse jeito. Aí você vai, tem o seu momento da verdade quando essas coisas se chocam, e aí você vai tirar sua conclusão enquanto cliente, se isso é verdade ou não. Se eu mentir para você, o que que vai acontecer? Provavelmente você não vai mais comprar comigo, né? É o grau máximo aqui de rebeldia dentro desse cenário. E se o que eu falei for verdade, você vai continuar comprando comigo, né? O exemplo que eu também gosto de usar, a Amazon tem lá o agora famoso One Click Shop, né? Um clique só para você comprar. Cara, assim, eles simplificaram no máximo, no limite, no extremo esse negócio. Então, é verdade, assim, quando ele fala isso, ele entrega depois na ponta, né? E do ponto de vista de gente, eu acho que é a mesma coisa, Gui. Você falou dos trabalhos de cultura. É assim, não adianta eu falar que eu tenho conversas difíceis e depois eu sugarcoat, né? Assim, eu encher de carinho e cuidado para dar um recado. Então, beleza. Então, não é em verdade o que você falou. Não adianta falar que o feito é melhor que perfeito e depois eu fico aqui super preciosista, minucioso no último detalhe do negócio. Aí eu acho que é legal a importância dos bons líderes, né? Que são as pessoas. E assim, muita empresa de fundador tem isso, a Vivara é uma empresa de fundador que é o cara que no final do dia, assim, essa cultura é um pouco da tradução do que ele acredita e de como ele trata as coisas. E isso geralmente se torna muito verdade. Então, assim, aqui eu cansei de ver o quanto que a pessoa cara, vamos lá, vamos fazer rápido, vamos fazer do jeito, vamos, feito melhor que perfeito, vamos para frente. Ou então você senta e você traz uma ideia que você acha mirabolante, fala, não tá legal, tá ruim, tem que melhorar, não sei o quê, tarará. Conversa difícil, você vai escutar um feedback difícil, mas você fala, putz, é verdade, a cultura está sendo vivida aqui, e aí eu posso tomar a decisão se essa cultura é para mim ou não é para mim. Mas é super difícil, Gui. Eu acho que tanto no comercial quanto na área de gente, no RH, são esses momentos da verdade. Investimos em pessoas. Qual que é a verba de treinamento? Nada. Fala, puta, mais ou menos, né? Então, investimos até a página 2 assim. Temos que repensar esse elemento da cultura ou como é que a gente torna isso verdadeiro. Sei lá, eu também vivi em empresas que não tinham esse orçamento exorbitante e quando eu falava assim, investimos em pessoas, a gente dava 1 hora para a pessoa por semana para estudar. Então tinha 1 hora na sexta-feira que estava bloqueada na agenda de todo mundo, era proibido marcar reunião, tudo mais, e era um horário que ninguém te procurava e você deveria, né? Espero que as pessoas usassem esse horário para estudar. Então é uma forma gratuita de, hoje em dia tem milhares de cursos gratuitos aí que a pessoa pode, livro, tal, que a pessoa pode ir lá acessar e se aprofundar, conhecer mais. Ô, Jean, deixa eu pegar um gancho na tua fala. Você falou da empresa de dono, e acho que para além de empresas, acho que tem N casos, assim, empresa familiar, várias startups têm uma cultura de dono ali, tem alguém que é sócio majoritário daquilo e que dita o ritmo dessa cultura. E eu sinto que em algum momento começa-se a criar uma tensão entre a figura, que eu vou chamar aqui de dono ou dona, e o que é a tal da cultura de alta performance para aquele contexto de negócio, assim. Você tem alguma experiência de por onde começa a navegar um ambiente desse? Porque é super difícil, né? Porque ao mesmo tempo que tem um dono ou uma dona e a empresa, de fato, a cultura vai ter uma identidade daquela pessoa. Por outro lado, precisa ter um vetor que ajuda a criar uma cultura de performance que às vezes a própria pessoa não está vendo que ela está levando para um outro lado. Como é que você navega? Por onde começa o nível de influência de um contexto como esse? Putz, excelente pergunta, Gui. Eu acho que aí talvez seja o mais legal do nosso papel aqui enquanto RH ou área de gente e gestão. É, porque aí é a nossa habilidade de influenciar o negócio na direção correta, né? Senão a gente pode recrutar, demitir, admitir, pagar os benefícios, o salário, tudo mais, tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Trazer esse elemento que você comentou, Gui, para a mesa, talvez seja o elemento mais que agrega valor, né? De valor agregado realmente para o negócio, né? De como é que a gente fala assim, não, a gente pode extrair mais das pessoas, a gente pode desenvolver mais as pessoas se a gente fizer A, B, C ou D. Então, para mim, é como se fosse uma caixa de ferramenta, né? Por exemplo, quando eu falo de avaliação de desempenho, mais do que um preciosismo do RH, do tipo, cara, eu quero avaliar as pessoas porque é importante, porque, sei lá, as boas práticas de RH falam isso. Hoje, por exemplo, a Vivara tem 3.600 pessoas em loja, espalhadas no Brasil inteiro. Putz, eu quero saber quem são as melhores, porque eu quero promover essas pessoas, eu não posso perdê-las.
eu quero saber quem está indo mal, porque eu preciso dar uma chance de dar um recado duro para elas e recuperá-las, né? Assim, treiná-las, desenvolvê-las, etc. E no limite fazer um desligamento. E eu quero saber quem está no meio do caminho, que assim, como é que eu tombo mais gente para o lado da alta performance. Então, para mim, a avaliação de desempenho, mais do que um preciosismo de RH, ele vem para responder uma dor de negócio. Se no final do dia eu não conseguir separar o meu time de vendas entre quem está entregando muito, eu preciso preparar para a sucessão, tudo mais, quem está no meio do caminho, que eu tenho que tombar para o lado de melhor, e quem está indo mal, que eu preciso ajudar e bem, assim, eu prefiro não fazer o processo de avaliação de desempenho. E aí isso vale para o fiscal, vale para o contábil, para a tesouraria, para a TI, Calma, para o calma, jurídico e calma. tudo mais. Então, eu acho que vai, assim, Ah, esses processos precisam ir nessa direção e por esse caminho. Como fazer isso? E eu não, também está longe de mim ter a resposta aqui. Acho que cada lugar vai ser de um jeito. Uma coisa que eu tenho gostado muito e que tem funcionado muito aqui na Vivara e já funcionou em outros lugares, está dando uma sugestão aqui, se alguém tiver outra dica, todo ouvidos, é a economia comportamental. Putz, essa é uma área do conhecimento muito legal que tem a ver com incentivos e estímulos para que as pessoas façam algo, né? Tem um cara chamado Laszlo Bock, que também tem um livro chamado Work Rules, né? Acho que é Formas de Trabalhar, a tradução em português, e que é sensacional, porque fala assim, o Google é quase inteiro isso que eu estou falando aqui de economia comportamental. Tipo, como é que eles em inglês chamam de nudges, né? Que a tradução que eu vi é cutucadas. Como é que eu cutuco, acho que não é uma tradução tão boa, mas como é que eu cutuco as pessoas para irem na direção que eu quero que elas vão? Então, o Google tem comida gratuita. Cara, tem um porquê, né? Assim, ter comida gratuita. O Google tem, não sei, tem um porquê ter aquilo. A forma de avaliação de desempenho tem um porquê. Vocês talvez tenham visto lá que teve o projeto Aristóteles, o projeto Oxigênio, né? Que foi assim, pô, por que que eu tenho gerentes? Por que que precisa ter gerentes? Aí eles pararam para estudar, para ver o porquê e tal. Então, isso tudo para mim eu chamo de economia comportamental. E aí, quando eu tenho que, assim, por exemplo, eu vou falar, não, vamos fazer avaliação de desempenho, não. Vamos fazer pesquisa de engajamento todo mês. Ah, não, é ruim, puta, é muito, não vai funcionar, tal. Falou, tá, peraí, deixa eu te contar. O problema que eu quero resolver é o seguinte: a gente está passando por muita mudança. Muita mudança que a gente vai acertar e vai errar. Se eu faço isso todo mês, eu consigo ter um termômetro mais rápido do que eu estou acertando e do que eu estou errando. Então, esse é o meu objetivo. Aí os meus pares aqui, os outros diretores, vão falar: não, mas puta, é ruim, porque para todo mundo, porque atrapalha o dia a dia. Tá bom, se eu fizer numa semana, se eu fizer 5 perguntas, que geralmente a pesquisa tem 70 perguntas, falo, não, eu quero saber 5 coisas, né? Leva 2 minutos para responder. Funciona? Aí todo mundo falou, não, tá bom, pode funcionar. Então hoje a gente está fazendo assim, gente, a gente está fazendo com sei lá, no Google Forms, a gente está fazendo 5 perguntas, a gente faz todo mês, a última semana do mês, joga lá para as pessoas responderem. Pô, tem ajudado pra caramba, porque quando eu falo para vocês que sei lá, o engajamento subiu aqui, o engajamento subiu, eu consigo ter um termômetro rápido do que a gente está acertando e do que a gente está errando. Tem lugares que o engajamento caiu. Eu falo, puta, aqui a gente errou a estratégia, aqui a gente não olhou mesmo, aqui tem um pontinho de atenção. E aí eu aprofundo mais, aí eu caio para dentro do negócio. Mas então, Gui, eu acho que assim, eu não, acho que cada lugar vai ter uma resposta diferente, não tem uma fórmula mágica, mas economia comportamental é um negócio que eu tenho estudado muito, estou gostando muito de ler sobre isso, de ver vídeos, tal, se tiver recomendação super bem-vindas, porque é isso, assim, a gente quer que as pessoas se comportem de uma certa forma e a gente precisa criar isso, o ambiente precisa estimulá-las para que isso aconteça, né? É super legal esse ponto. Queria dar dois cliques nele, assim, para a gente entrar mais a fundo, que acho que você traz um pouco de. Esse é um pedaço de conduzir um processo de evolução cultural, assim, né? Obviamente, acho que você deu o exemplo dos pulsos aqui. Deve ter coisa que você olha e fala, nossa, isso aqui tá horroroso, precisamos melhorar 20 vezes, isso aqui tá ótimo, assim. Quais são as outras formas que a tua experiência, assim, você viveu de acompanhar esse processo de evolução cultural, e até os sinais de que a cultura, de fato, está evoluindo para uma cultura de alta performance que nas tuas experiências vocês acompanharam? Pô, você tá me apertando, hein, Gui? Não foi o que a gente combinou aqui. Mas eu acho que um dos principais elementos que ajuda a ver se a cultura está bem colocada, para mim, é o recrutamento e seleção. Então, assim, quem são as pessoas que estão entrando? Se você vê e conversa com essas pessoas e fala, putz, elas têm o jeitão que a gente precisa ter, elas têm o nosso jeitão aqui, né? Então, esse é um ponto super importante. O outro, para mim, que é muito legal e é muito difícil ver uma empresa fazer bem feito. Acho que a gente aqui também na Vivara está melhorando, mas tá, assim, tá longe de chegar onde a gente quer chegar.
é a avaliação de desempenho. Então, assim, acho que todo mundo aqui já participou de alguma avaliação que você fala da régua, né? A régua não está bem calibrada, assim, entre a coisa, na minha experiência, foi a coisa mais normal do mundo, porque a régua do atendimento ao cliente é diferente da régua de vendas, que é diferente da régua do RH, que é diferente da régua do jurídico, e assim por diante. Então, eu acho que o recrutamento e a avaliação de desempenho são dois bons lugares para você ver assim, opa, tá bem calibrado, aqui a cultura está bem instaurada, ou não, tá super mal calibrado. Isso para mim tem a ver com quais critérios que você usa para avaliar as pessoas e quais são os comportamentos observados a partir desses critérios, né? Então, talvez dos lugares que eu passei, Gui, o que mais eu acho que tinha uma cultura bem instaurada era a Ambev. Certo ou errada, a cultura, não vou entrar nesse mérito. O fato era assim, todo mundo tinha uma avaliação muito parecida das pessoas. Então, se eu perguntasse para 5 pessoas diferentes sobre o Gui, eu teria respostas parecidas. Se eu tivesse boas ou ruins. Sobre o Jean, idem, né? Então, acho que eu teria respostas parecidas. Do que eu vivi, assim, experienciei, ali era um lugar que tinha uma cultura bem instaurada. E aí teve outros lugares que, talvez pelo tempo, talvez pela quantidade de mudanças, se eu perguntasse para 5 pessoas sobre o guia, eu teria assim, o guia é muito bom, o guia é mais ou menos, o guia não está tão bom. Você tem respostas muito díspares, muito diferentes. E isso, para mim, é um elemento de que a cultura não está bem instaurada. E aí, tem um outro livro que eu gosto muito que se chama em inglês é Extreme Ownership, né? Que fala assim, pô, no final do dia, o problema é meu. Então, é não terceirizar, assim, não falar, mas o problema aqui é do RH, o problema é do comercial, tal. Não. Putz, ainda mais na cadeira de RH, se tem um problema de calibração de avaliações, a culpa é minha. E aí eu preciso entender como que eu vou fazer para resolver esse problema, o que que eu vou, né? Vou dar mais exemplo de comportamento, tem o famoso walk the talk, assim, né? Se as pessoas estão calibrando errado, não é porque elas querem, é porque você talvez não tenha explicado bem o bastante que tipos de comportamento você quer ver. E aí talvez a sua cultura não esteja clara, talvez as competências não estejam claras, talvez os incentivos não estejam claros. Pô, aí volta para aquele ponto que a gente estava falando antes, né, Gui? Você escreveu tudo, tá lindo, fantástico. Só que você dá mais dinheiro para quem não está indo tão bem assim, né? Dentro daqueles critérios. Você remunera quem fala que vai sair, qualquer coisa que o valha. Putz, as pessoas vão, economia comportamental, as pessoas vão fazer o que é bom para elas também. Então, se elas ganham mais dinheiro se comportando deste formato, você vai ter mais estímulos para que as pessoas se comportem desse jeito, né? Boa. Até somando aqui, teve uma época eu estava aprofundando muito em olhar para a liderança do negócio como uma capacidade que tem o negócio, e aí eu fui cair num conceito, até se vocês colocarem na Harvard Business Review, depois vão achar de capacidade organizacional, que acho que tem muito a ver com cultura. E aí, o que que é esse negócio? É uma habilidade social coletiva. E aí enfim, encurtando a história, uma das coisas que ficou na minha cabeça foi assim, cara, a melhor forma de eu saber se aquilo virou, se aquela cultura, ela virou uma capacidade organizacional, é eventualmente eu lá e tirar a pessoa que eventualmente eu acho que é boa em algo. Então, assim, a área de vendas tem foco no cliente porque o Gian tá lá batendo bumbo. Cara, deixa eu afastar o Jean e ver como é que a área se comporta. Porque eu preciso ver se é uma capacidade do indivíduo ou se é cultura do grupo, né? Então, acho que dentro desses sinais, acho que tem várias coisas que dão oportunidade para a gente de ver, assim. Às vezes sai, o líder tirou férias, algumas coisas desmantelam, você fala, opa, tem um desafio de cultura ali naquela célula. Ou tem alguém que puxa, né? Tem o PM, o pessoa de produto vai lá e ouve o cliente. Aí, quando essa pessoa não tá, alguém fala, calma, nós vamos tomar decisão ou nós vamos fazer a pesquisa, ouvir o cliente? Então, acho que é um laboratório e são sinais que no dia a dia a gente consegue pegar também um pouco sobre esse ponto de cultura. É, Adorei, Gui. Eu vou usar aqui também, não tinha pensado nisso ainda. porque às vezes você vê onde é que tá sólido e virou uma estrutura do negócio, né? E é que eu lembrei disso, porque você deu o exemplo da Ambev, e eu acho a Ambev um baita exemplo de um negócio que criou capacidade organizacional de formar líder. Então, assim, começou com um grupo lá montando estruturas, processos e um esforço coordenado para isso, que a gente viu, eu pelo menos vejo, assim, 10 anos para trás, um monte de gente que saiu da Ambev liderando coisas super legais, projetos super legais, gente empreendendo, gente em empresas relevantes, e a Ambev continua sendo uma fábrica de líder, assim. Ela não estava dependendo, o Gian estava lá, quem que estava lá? Ela criou o jeitão, virou uma habilidade social coletiva, isso é muito legal, assim.
Mas enfim, isso acho que é um bom case. Eu queria te ouvir também, Jean, acho que dos erros e aprendizados da jornada, assim, tem algum ponto que você possa dividir com a gente de cabelo branco, cara, nesse processo de evolução cultural, vi algumas coisas que não funcionaram, não deram certo, os aprendizados disso, que talvez você já possa dividir com a gente, que Puta, eventualmente tá nessa jornada aqui também. eu acho que a gente vai juntando mais erro do que acerto, Gui, com o tempo, de verdade. Essa é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer nas entrevistas. Eu falo qual que foi teu maior golaço, depois eu falo gol contra, né? Me conta um gol contra. E é muito legal que você vê, às vezes, as pessoas com uma armadura enorme falando assim, não, gol contra, acho que eu não tive. Ou, né, todo mundo aqui já viveu o famoso gol contra, não é porque eu sou muito perfeccionista. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, né? Não, isso aí não vai entrar aqui. Não. Mas teve vários, Gui. Eu acho que um dos principais, hoje, para mim, assim, que eu tento fazer muito é escutar mais do que falar. Então, a gente às vezes acha que tem todas as respostas, não sei o quê. Eu adoro quando tem bate-papo com a turma de trainee aqui, quando tem bate-papo com puta, a turma da manutenção, quer dizer, a galera, assim, bem início de carreira, mas é super legal, porque, assim, aí você escuta o que está acontecendo, o que está pegando, quais que são os problemas do dia a dia, tal. Então, escutar mais do que falar, eu sei que é meio chavão, mas acho que cada vez mais eu vejo a importância disso, né? Um outro ponto é estudar sempre. Então, puxa, o quanto que as coisas vão se atualizando, tem coisa nova saindo, tal, e a gente às vezes, ah, não, mas eu já li bastante, eu já vi bastante, ou eu tenho um método para resolver o problema. Mas até a página 2, né? Assim, esse método vai ficar antigo, ou ele pode melhorar. Então, super legal a gente estar sempre estudando, sempre se desafiando. Tem um terceiro ponto, Gui, para fazer essas transformações culturais que eu vejo que, assim, dá trabalho. Então, também lembro que eu às vezes conversava com o consultor da Maquin. Hoje é super complexo o que eu vou falar, porque tem muito essa questão do equilíbrio, né, entre... Eu não vou falar de vida pessoal e vida profissional, porque já é mais senso comum que não se divide nesta forma as coisas, mas assim, que você tem que estar bem equilibrado com você mesmo para conseguir performar. Mas a gente também tem que saber que momentos de mais intensidade, equilíbrio para mim é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático. Então, equilíbrio não significa estar no meio, né? Equilíbrio significa estar bem com a gangorra andando dos dois lados. Então, tem hora que eu vou precisar descansar mais mesmo, tá tudo bem. E tem hora que eu vou precisar trabalhar mais também, tá tudo bem. Então, esse para mim, eu pelo menos tenho que usar para mim essa visão do equilíbrio dinâmico e não do equilíbrio estático aqui, de estar no meio, porque isso, para mim, no que eu vivi, não acontece. Assim, aconteceu, sei lá, uma semana do ano, né? O resto ele tá sempre meio que rodando assim. Eu acho que se você ouvir sempre as pessoas, se você buscar aprender cada vez mais, se você entende, se você estiver, desculpem, tranquilo com relação a esse equilíbrio dinâmico e não estático, eu acho que a gente consegue promover mais mudanças por onde a gente passar, né? É, e a gente só passa pelos lugares, pelas cadeiras uma vez só. Então, também eu sempre gostei de pensar muito em legado. Pô, imagina, eu fico pensando assim, pô, se eu saísse amanhã da Vivara, o que eu deixei de legado? O que as pessoas vão olhar para trás e falar assim, pô, aquela época que o Jean estava aqui foi muito legal, três pontinhos, né? Por quê? Se a gente não tem nenhum legado para contar, nenhuma história para contar, talvez a gente esteja fazendo menos do que a gente pode, né? E aí é legal você ter essa bandeirinha no chão, assim, que você finca lá no topo da montanha e fala, pô, eu acertei, eu errei, mas quando eu passei por aquele lugar, eu fiz, eu mudei todos os benefícios, eu mudei a forma de avaliar pessoas, eu revisitei a cultura, eu mudei o recrutamento e seleção, eu revisitei as relações sindicais, eu modernizei a folha. Não sei, qualquer bandeira para mim é válida, mas a bandeira é um negócio que você finca no solo e fala, putz, aqui eu arrebentei, eu botei para quebrar. Eu até acho mais gostoso trabalhar assim do que trabalhar. Por exemplo, hoje a minha bandeira aqui, a gente tem 3.600 vendedoras, como eu comentei. Eu tô maluco para melhorar a qualidade de vida delas. Sim, o que me dá paixão de acordar na segunda de manhã e vir trabalhar, claro, eu tenho que vender, eu tenho que recrutar, eu sou cobrado por tudo isso. Mas para mim, assim, se eu melhorar a qualidade de vida delas, do jeito que a gente está hoje, eu acho que eu vou conseguir vender mais, eu vou ter que recrutar menos, porque eu vou perder menos gente. Então, para mim tem um monte de resultados de negócio e me dá um propósito especial, né? São 3.600 mulheres, porque nas lojas a gente tem o atendimento é feminino. É... Putz, eu acho super legal, super legal. Então, cada um tem que ter a sua bandeira, assim, né? O que te motiva, o que te energiza no trabalho, porque a gente passa um monte de horas aqui dentro para fazer isso acontecer, para fazer isso dar certo. Jean, te ouvindo aqui, me veio um ponto.
Uma vez eu tenho um perfil, eu gosto muito de ler, tô sempre estudando alguma coisa. E uma vez um mentor chegou em mim e falou assim: Cara, deixa eu te falar um negócio na boa pro seu bem. Ele falou: O que você sabe não vale nada. Só tem valor aqui, o que você faz com o que você sabe. E você hoje não consegue transformar algumas coisas com esse tanto de coisa que você já leu, estudou, conhece de framework. E aquilo me pegou num lugar que eu fiquei extremamente incomodado porque era verdade, né? E acho que quando a gente fala desse assunto de cultura, às vezes a gente come a RH e fala, cultura, eu sei o framework, Edgar Schein, enfim, sei fazer um monte de coisa. E aí eu fui atrás de desenvolver esse troço e eu descobri que tinha, acho que o pessoal tá falando muito sobre isso, né, do skill consultivo de RH. E aí eu fui estudar essa tal dessa habilidade e cheguei num ponto de que ainda que a gente tenha as nossas especialidades, boa parte das mudanças elas não acontecem por a gente não ser especialista no contexto do cliente, vou chamar assim. Pode ser alta liderança, pode ser a transformação que o negócio está tentando fazer, etc, etc. E acho que você tocou um pouco nesse ponto, né? Você falou da gente continuar, da gente ter método para as coisas, etc. E ao mesmo tempo colocar isso em contexto. Então, eu acho legal, eu queria pontuar esse negócio, porque para mim, pessoalmente, foi um negócio que me pegou e foi uma história marcante, porque foi um feedback que eu precisava ouvir e me ajudou muito, mas da gente, acho que nesse trabalho de cultura, entender cada pessoinha que está envolvida nesse processo de transformação cultural e das células, para de fato conseguir fazer o que tem que ser feito, assim. Super, Gui. Eu vi que o... É, deixa eu ver se eu não vou falar errado, teu nome aqui, Egberto. Falei certo? Boa, vi que você fez um joinha aí. Perguntou aqui, pô, o que que teria que fazer diferente, né? Acho que vai ao encontro do que você comentou aqui, Gui. É, Cara, foi muito engraçado, Egberto, porque quando eu cheguei, por exemplo, quando eu cheguei na Pearson, que foi um outro lugar que eu trabalhei, eu lembro que eu falei com todos os diretores, e na época eu estava lá como gerente, né? Tinha chegado nessa posição, e eu perguntei, assim, eu falei com todo mundo uma hora e perguntei como é que eu posso te ajudar, né? Porque para mim a área de gente ela existe para ajudar o negócio, assim, ela existe para entregar a meta maior do negócio, e tal. E eu achei que eles iam me pedir um monte de coisa assim, não, puta, eu preciso de um modelo, eu queria fazer isso, né? Um modelo preditivo de turnover, eu preciso rever a variação de desempenho, que eu adoro montar esses modelos, tal, 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 tal. Cara, eles me pediram assim, falaram, Jean, quase todo final de semana alguém tem algum a empresa tinha 3 mil pessoas no Brasil. Quase todo final de semana alguém tem algum problema de saúde, vai num pronto-socorro, num hospital, e a gente não está pagando o plano no dia. O problema é esse, a gente não paga o plano no dia, aí a pessoa tem problema para usar, aí liga, aí sim, o sábado vira um inferno porque vira um monte de ligação para ver o que está acontecendo. Imagina, né? Você está querendo usar o plano, é o pior momento, assim, né? Para você ter um problema com ele. Então, se eu tivesse que começar, estou te dando esse exemplo porque se eu tivesse que começar a construção da cultura do zero, acho que o primeiro ponto que eu faria é escutar muito as pessoas, para ver o que que é a realidade e tudo mais. Tem um monte de texto também, hoje chat GPT, que dá para fazer isso. E tem um elemento legal, Egberto, que tem uma diferença entre a cultura que você quer criar e a cultura que você tem, né? E aí eu não encontrei ainda uma fórmula mágica que fala, não, mire aqui, mire aqui. Não, mas você tem que entender o que que você quer ter e o que que você tem hoje de comportamentos, tudo mais. E o segundo ponto, que também foi uma lição de humildade para mim, na linha do que você também teve, Gui, eu tive, na minha época de Ambev, algumas conversas com o professor Falcone, né, da Falcone. E ele fala, assim, eu lembro que um dos lugares que eu passei, a gente assim, não, professor, a gente vai mudar a cultura aqui em 3 meses, sei lá, eu falei alguma coisa assim. Aí ele, na época, acho que ele tinha uns 70 anos, assim, do alto do conhecimento dele, falou assim, Jean, eu acho que você vai levar uns 3 anos para mudar a cultura. Assim, eu falei lição de humildade, tá, pessoal? Kimono aberto aqui na conversa. Eu, na minha cabeça, falei assim: puta, esse professor Falcone não sabe a velocidade que eu vou fazer as coisas. Eu vou mudar em 3 meses e vai dar certo, porque eu vou arrebentar, porque eu vou fazer acontecer, não sei o que tal. E fui, né? Cara, olhando essa conversa, acho que faz uns 10 anos. Puta, olhando para trás, eu falo assim: como eu era menino, como ele estava certo. Porque, assim, não. Tem coisa que não dá para mexer tão rápido. Porque, por exemplo, cultura, para mim, volta para o sistema de economia comportamental, é comportamento. O comportamento não se muda do dia para a noite. Tem um outro livro que é Hábitos Atômicos, que é muito legal, e um outro livro que é chamado Poder do Hábito, né? Se alguém quiser ler sobre essas mudanças de comportamento. Cara, tem um monte de truques para você mudar os seus hábitos, mas é difícil.
não é um negócio fácil. Imagina, que dirá, se é difícil para você, que dirá fazer isso para 3.000 ou 5.000 pessoas, né? É mais difícil ainda. Então, Egberto, se eu fosse começar do zero, eu escutaria muito as pessoas, eu leria esses livros, que na época não, acho que não estavam publicados ainda, é, e eu teria paciência. Assim, eu teria mais paciência comigo mesmo para saber que é um movimento. Assim, ele tem. Você também já viu aquele negócio a marcha das 20 milhas lá? Agora eu posso estar falando errado aqui, É mas do Jim o ponto Collins, né? então, assim, é muito menos um tiro de uma corrida de 3 meses, como eu achei que era lá atrás e errei, e é muito mais uma questão de constância, assim, cara, todo mês eu faço o que eu falo, todo mês I walk the talk, né? E aí as pessoas vão começando a ver que isso é verdadeiro, tudo mais. Fazer um intensivão, um crash course, blitzkrieg de cultura, puta, não, a minha experiência não funciona, assim, não resolve os problemas. Já dizia o professor Falcone, eu achei que ele estava errado. Obviamente, quem estava errado era eu, né? Por isso que ele é o professor e não eu. É legal, já estava tomando nota aqui de você falando, você trouxe alguns elementos super legais. Acho que você usou a palavra ajuda. Você foi perguntar para as pessoas como é que eu ajudo. E aí, conectando até as histórias, acho que parte do perfil consultivo, o pessoal criou essa palavra consultiva e, entre aspas, a consultoria nada mais é do que uma relação de ajuda. E o primeiro passo é a gente só consegue ajudar se o outro estiver aberto. Então, acho que esse ponto de, voltando na pergunta do Egberto aqui de começo, acho que entender o público para entender qual é o tipo de intervenção que essas pessoas estão abertas da perspectiva de cultura é importante também. Então, vou dar um exemplo. Assim, eu já peguei culturas iniciais de um público júnior, né? Uma boa parte da organização era júnior. E na TIFES aqui, por exemplo, eu tenho um time super sênior, né? Então, a forma como a gente trabalha a cultura é extremamente diferente nesses dois contextos, né? Então, se aqui na TIFES eu chegar e falar assim, pessoal, vamos fazer, sei lá, um pulso de cultura mensal, parará, parará, o pessoal vai querer, vou querer me demitir aqui, que eu que não estou na cultura da empresa, né? Agora, o que que a gente faz? Cara, boas conversas duras sobre direção disso e uma conversa dura entre nós sobre o que que a gente combinou aqui de cultura que está indo muito bem, a gente está manifestando e quais são essas manifestações e o que que não, né? E a gente define alguns focos e trabalha mais alguns meses e volta para a mesa. É um negócio tão simples, acho que na linha do que o Jean está falando, que fala assim, nossa, Gui, mas isso é um processo? Cara, para o nosso contexto é a melhor intervenção que a gente faz por nós, né? Agora, se eu tivesse um time super júnior, talvez eu tivesse que ter um processinho, mexer na forma que eu contrato e olhar para os outros elementos para blindar essa cultura. Então, acho que só para marcar e trazer alguns exemplos também em cima desse ponto que o Jean trouxe, que às vezes é menos é mais ali, andar as 20 milhas talvez seja mais simples do que a gente imagina. Boa. E aí, Vai lá, vai só um lá. complemento aqui. E aí é um pouco do meu lado de. Eu fiz relações internacionais e letras, né? Depois eu fui descobrindo que eu gosto um pouco mais de matemática também e tal. Mas, cara, é um pouco do lado de letras, assim, acho que a escolha de palavras é muito importante, como você falou. Então, quando você fala ajuda, quando você usa algumas palavras, a tua linguagem corporal, como é que você se porta na reunião, ajuda muito a entender se você está do mesmo lado ou se você está contra, né? Eu também já vivi muito o RH que cobra, que vai lá, não, mas tem que marcar as férias, o banco de horas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E, putz, se você escuta, aí vem o lado gente mesmo do negócio. Se você escuta, se você constrói junto, se você. Putz, se a pessoa vê genuinamente que você parou para se preocupar. Eu lembro que, por exemplo, eu morei em Manaus uma época, turma, quando eu estava na Ambev, e a gente tinha um problema de recrutamento dentro do armazém. E a gente não. Aí a pessoa, assim, ia estar um pico de vendas, a gente precisava, sei lá, contratar 30, 40 pessoas para fazer entrega, e não dava para contratar 30, 40 pessoas pelo processo que a gente tinha. é, no prazo que a gente precisava. Então, a resposta fácil, e eu estava completamente coberto pelos processos, regras, políticas, etc., a virar para o gerente da logística e falar: não dá. Chamava Allen, ele, né? Está lá na Ambev até hoje. Falar: Allen, não dá, não vou conseguir contratar essas 40 pessoas. Eu estava totalmente coberto para dar essa resposta. Puta, mas eu fiquei incomodado. Eu falei, cara, como é que eu faço para resolver isso? Porque ele está lascado, assim, a gente não vai vender tal. Como é que eu vou fazer para resolver esse problema? Putz, a gente contratou, a gente fez um modelo bem como os maias e os astecas faziam, a gente contratou um caminhão de som, sabe? Com as placas assim, olha, tem vaga, não sei o que, tal. Rodou as ruas, aí as pessoas mandavam mensagem no WhatsApp com o currículo, tudo mais. Gente, deu certo pra caramba, assim, tipo, sei lá, vieram uns 200 currículos,
contratou as 30 pessoas e funcionou. E custou, puta, sei lá, um caminhão de som rodando um dia, na época a gente pagou R$ 3.000, assim, dentro do montante que a gente ia vender não era nada, era de graça, valeu super a pena. Naquele dia eu ganhei o Ale é meu amigo até hoje. Então, naquele dia, acho que do ponto de vista de trabalho, ele falou, pô, eu posso contar com essa pessoa para me ajudar, porque nós fomos além do esperado para resolver aquele problema de negócio, né? E a gente vive isso todo dia. Quem aqui nunca viu uma exceção de férias, uma exceção de banco de horas, de recrutamento, de admissão, de desligamento, não sei o quê. Então, se a pessoa vê que você vai além do esperado para tentar ajudar, putz, depois volta para você, né? Depois ela se esforça para te ajudar também. E se você for só o cara crachá, óbvio tem ressalvas porque eu estou falando aqui, tem alguns cuidados de fazer a mesma regra para todo mundo, mas se você puder ajudá-la, acho que vai, depois volta e você realmente vira um parceiro de negócio, né? E é legal que às vezes até em situações que a gente eventualmente pode falhar e não conseguir ajudar, assim, acho que muda a construção dessa relação de ajuda, ainda quando o resultado não é esperado. Mas acho que caminhando para o nosso fim aqui, gente, para não estourar nosso tempo, você comentou do livro do Laszlo e acho que ele traz grandes regras de ouro do que foi para o Google olhar para esse tema de montar um ambiente de trabalho de alta performance. Assim, eu queria ouvir as suas regras de ouro, assim. Acho que um grande consolidado aqui do nosso papo, quais são as principais coisas na tua visão para implementar e amadurecer uma cultura para que ela fomente alta performance? Caramba, Gui, a gente precisa combinar melhor as perguntas do próximo, hein? Eu não sei quais são as regras de ouro. Eu acho, ó, tem uma coisa que eu sempre gosto de fazer, que é o estabelecer o objetivo. Assim, a coisa que eu menos gosto, isso pode ser para entrar numa reunião e pode ser para revisar a cultura. Então, assim, em inglês tem a frase que é How success looks like, né? Assim, se der certo, como é que ficou esse cenário? Então, assim, se der certo a cultura, como é que ficou esse cenário? O que vai acontecer? O que vai ser diferente? Eu acho que o primeiro ponto é ter o objetivo claro. Assim, eu vou revisar a cultura porque eu quero. Gente, pode parecer super arcaico e bobo, mas escrever ajuda muito, porque senão, assim, ajuda a garantir que todo mundo entendeu, que é um texto claro, que tem, sei lá, 3 linhas e não 19 linhas para explicar. Então, acho que eu escreveria o objetivo. O segundo ponto que eu faria aqui para fazer essa transformação de cultura é o que eu vou medir, que eu vou mensurar. Então, não é fácil responder essa pergunta, mas não sei se vai ser o turnover. Por exemplo, transformações de cultura que eu já vivi, eu medi o turnover. Outras, eu media o número de pessoas avaliadas como alta performance, né? E não era uma meta, porque se for meta, você mesmo tende a jogar as pessoas para alta performance. Era só um indicador, assim, era só um número que eu olhava e balizava se isso estava acontecendo ou não, né? E o terceiro ponto era o que eu vou fazer para isso acontecer. Então, no final do dia, tem uma outra metodologia que o professor Falcone fala muito, que é do PDCA. Então, no fundo, é quase que esse PDCA, assim, onde eu quero chegar, o que eu vou medir, o que eu vou fazer para isso acontecer. E o prazo, né? Obviamente que isso vai ser feito. Isso era muito bacana porque ajudava a chegar no final do período, pode ser 3 meses, 6 meses, falar assim, pô, você mudou a cultura? Fala assim, ó, eu tinha esse objetivo, os indicadores realmente estão entregues, ou sei lá, 8 estão entregues, 2 não estão entregues, e eu fiz tudo que eu falei que eu ia fazer. Então, pronto, principalmente no tema de cultura, que é um tema mais etéreo, né? Assim, é difícil de tangibilizar, isso ajudava a ver se a gente estava na direção correta ou não. E nunca esquecendo que a gente conversou aqui dos bate-papos, né? Que era a hora que você falava assim, legal, mas, por exemplo, quando eu reportava para algum CEO, para alguma CEO, tá, mas você percebe que a cultura mudou? Porque no final eu posso ter medido os indicadores errados. Então a gente tinha uma conversa de percepção mesmo, assim, de tato, para ver se mudou ou não mudou. E aí ajudava a gente a calibrar isso. Mas excelente pergunta, Gui. Acho que eu vou dar uma pensada também se tem mais coisas aqui. Se alguém depois tiver dicas, todo ouvidos também para ver o que a gente poderia fazer melhor. Boa. Jean, obrigado por dividir, enfim, tua história, tudo que você aprendeu, tudo que você leu, estudou ao longo do tempo, foi super rico. Acho que a gente sempre faz esses fóruns para ter, de fato, esses debates. Você falou um pouco das perguntas difíceis, mas para ter esse espaço, assim, porque eu acho que esse contexto de mundo que a gente falou, ele está cada vez mais restritivo com a gente ter resposta binária e simplista para as coisas, né? A gente tem que ter cara, repertório e uma capacidade, acho que você falou de habilidade cognitiva, de pensar e debater junto para estressar os pontos e adaptar as escolhas para um contexto. E acho que você conseguiu ajudar super a gente aqui dentro desse tema de cultura, abrir a cabeça, aprofundar e acho que
todo mundo sair com bons insights aqui. Super Gente, legal, Gui. Eu que obrigado. agradeço o convite. Muito bom estar com vocês. Excelentes perguntas. Turma, não tem muitos jampieiros, então depois, se quiserem no LinkedIn e tal, a gente continua o papo, troca ideia. É sempre legal ouvir, aprender. Tenho certeza que você tem outras histórias muito bacanas que a gente poderia trocar também. E valeu mais uma vez, Gui, pelo convite. Parabéns pelo trabalho e mais uma vez pela promoção aí. Valeu, gente. Brigadão. Bom restinho de semana para todo mundo. Até mais, turma. Tchau, tchau.